Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar sobre o terceiro caso de fatoração de polinômios. Bom, o nosso terceiro caso, ele é chamado de trinômio quadrado perfeito. Certo? No estudo dos produtos notáveis, vocês viram que o quadrado da soma e o quadrado da diferença, eles nos dão trinômios como resultado. Então, vou colocar aqui, por exemplo, alguns trinômios. X mais 5 ao quadrado, três x mais 10 ao quadrado, a menos 7 ao quadrado e 4x menos 9y ao quadrado. Bom, nós temos aqui 4 casos de produtos notáveis. Nos dois casos, nós temos o quadrado da soma. Nós sabemos que o resultado desse produto aqui, né, de x mais 5 vezes x mais 5, nos dá o quadrado do primeiro termo, então x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, então 10x, mais o quadrado do segundo termo, 25. Aqui nós temos também o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado do primeiro termo, 9x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, 60x, mais o quadrado do segundo termo, certo? Lembraram? Bom, aqui nós temos o quadrado da diferença. Para o quadrado da diferença, o que nós temos? O quadrado do primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, menos 14y, mais o quadrado do segundo termo, então 7 ao quadrado, 49. 4x menos 9y ao quadrado. Então, mais um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos, que nos resulta no quadrado do primeiro termo, então 16x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, menos 72xy, mais o quadrado do segundo termo, 81y ao quadrado. Bom, cada um desses trinômios aqui, eles são conhecidos como trinômios quadrados perfeitos, tá? E justamente o caminho inverso do que aparece aqui é a fatoração desse trinômio, certo? Observe. Vou colocar aqui, veja. Então, veja o seguinte, x quadrado mais 10x mais 25, então, o que eu tenho aqui? O quadrado de x. Aqui eu tenho o dobro do produto de x e 5. E aqui eu tenho o quadrado de 5. Então, a fatoração desse trinômio aqui, x mais 5 ao quadrado, que é justamente o caminho inverso do nosso produto notável, produto da soma e produto da diferença.
Vamos observar o segundo exemplo ali que eu coloquei, o 9x² mais 60x mais 100. Bom, como que eu vou olhar para esse trinômio e vou visualizar ele como sendo um trinômio quadrado perfeito? Bom, aqui o que eu tenho? O 3x². O que é esse 60x aqui? É o 2 vezes o 3x vezes o 10. Concordam? E o que é o 100? É o 10². Então, tá aqui a minha fatoração desse trinômio quadrado perfeito. 3x mais 10². Certo? Da mesma forma, a gente vai examinar esses outros dois aqui, ó, quadrado da diferença. Então, o que eu tenho aqui, ó? O quadrado de A. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o oposto do dobro do produto entre o A e o 7, certo? E o que eu tenho aqui? O quadrado de 7. Perceberam? Então, aqui, o quadrado de A, o oposto, né, do dobro do produto de A e 7. E aqui eu tenho o quadrado de 7. Da mesma forma, vamos examinar esse polinômio aqui, esse trinômio quadrado perfeito. O que eu tenho aqui? 4x², né? O quadrado desse primeiro termo. Aqui, menos 2, que multiplica 4x, que multiplica 9y. E o que eu tenho aqui? Vou colocar aqui, ó, só para completar. Aqui eu tenho 4x², 4x², menos 2, que multiplica 4x vezes 9y, e aqui 9y². E esse é o nosso terceiro caso de fatoração de polinômios, que é o trinômio quadrado perfeito, certo?